Como se tornar um cristão de sucesso? Gordon Lindsay, nosso trabalho, nos mostra 6 passos para que uma pessoa, ao tomar a sua decisão, ela passa mentalmente por este processo. E o que é importante é quando você está transmitindo a palavra de Deus para uma pessoa que está no processo de decisão, você tenha certeza de passar por esses 6 passos. Quais são? Reconhecer. A palavra em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da gloriosa presença de Deus. Mas também diz lá em Lucas 18:13 que, ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Você deve reconhecer à luz da palavra de Deus que você é um pecador. Então ele passa para o segundo passo, que seria o arrependimento, arrepender-se. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Em Lucas 13:3. Já em Atos 3:10 encontramos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos passos. O que diz aí? Você deve ver e ter horror ao pecado e então arrepender-se dele. Já no terceiro passo, nós vemos o processo de confissão, confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. E com a boca se faz confissão para a salvação. E que isso está lá em Romanos 10:10. Não confesse ao homem, mas sim a Deus. O quarto passo seria abandonar. Veja bem, isso tudo não acontece no mesmo tempo. A pessoa, ao vir para Jesus, ela escuta a palavra, ela reconhece ser um pecador, porque muitos passam pelo processo que eles não entendem que são pecadores, uma vez que não roubam, não matam, não fumam. Muitas dessas pessoas, elas reconhecem uma integridade mediante as suas obras. Mas o que nós estamos falando é sobre a ligação novamente com o Espírito de Deus. E para isso, nós temos que, assim como Davi reconheceu que eu vim como um pecador desde o ventre da minha mãe, assim todos nós fomos pecadores mediante a falta que Adão fez. Porque ali foi dado o decreto que o salário do pecado é a morte. E nós estávamos todos julgados sobre isso. Então, quando a pessoa reconhece que é um pecador, é um primeiro passo. A partir daí, ela quer se arrepender pelos pecados cometidos. E esse processo de arrependimento vem ao longo do tempo, às vezes em pouco tempo, às vezes leva algum tempo para que possa abandoná-los. E quando nós falamos em abandonar o pecado, significa realmente deixar de praticá-lo. Então a palavra de Deus vem lá em Isaías 57:5 dizendo: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se contudo converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso significa que nós nos entristecemos quando nós cometemos o pecado, porque é ele que nos faz ficarmos longe de Deus. Devemos desejar liquidá-lo das nossas vidas definitivamente. Aí você então passa a acreditar. Acreditar em quê? Acreditar que através do seu abandono, da sua conversão, através agora de todo o processo que você já passou, você então passou a constituir como um filho de Deus. Porque a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está lá em João 3,16. E também diz em Romanos 10:9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, há uma condicional para que nós possamos, então, demonstrar o nosso arrependimento e assim passarmos a crer.
É se que com nossa boca confessarmos que Jesus é o grande Salvador das nossas vidas, porque Ele foi dado por nosso Deus como um preço único e suficiente para todo aquele que cresce. Então nós agora estamos numa condição que nós podemos receber porque Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então, Cristo deve ser aceito em seu coração através da fé por aquele que deseja um novo nascimento. Então, vemos aqui nossa primeira aula sobre a decisão. Saibam estes 6 passos para que, quando você se deparar com um novo convertido, você possa passar a falar sobre esses 6 passos, que ele precisa primeiramente reconhecer, depois arrepender-se. Ao arrepender-se, ele vai fazer o que? Ele vai abandonar. Quando ele abandonar, ou melhor, depois de arrepender-se, ele vai confessar. Quando confessar, ele vai abandonar. A partir daí, ele passa a acreditar, então está com o coração pronto para receber. Deus os abençoe. Esse foi o primeiro teste das nossas videoaulas. Ainda muito, podemos dizer, um processo amador, mas eu creio que o objetivo final será atendido. Deus abençoe.